Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Líder Piauí. Reunir pensamentos e otimizar o espaço coletivo são características de um bom líder. Nosso convidado de hoje entende do assunto e sabe realizar muito bem essas tarefas. Flaviano de Santana nasceu em São Raimundo Nonato, Piauí. Chegou em Teresina em 1983. É formado em odontologia e trabalha hoje na Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, como técnico fazendário. Atualmente é diretor de Administração e Finanças do Sindicato dos Técnicos Fazendários, categoria que possui mais de 1.100 servidores. Já trabalhou como engraxate, garçom, DJ, dono do Zanzibar e casa de show Aplausos. Em 1995 atuou como um dos fundadores da banda Razão de Ser, primeira banda a gravar um CD no Piauí. Casado com a empresária Delisier da Silva Souza, tem 2 filhos, Flávio e Gabriel. Apaixonado por futebol, corintiano de coração. E é com o Flaviano que eu converso agora. Bom dia, Flaviano. Bom dia. Primeiro, dizer para você a alegria de estar aqui com você, podendo contar para o nosso telespectador a tua história. Uma história de luta, eu conheço bem a tua história e sei que você chegou onde chegou, não foi à toa. Nosso objetivo, Flaviano, como a gente conversava aqui nos bastidores, não é mostrar o Flaviano hoje, né? Esse profissional respeitado, esse funcionário público que se dedica na condução do seu trabalho. Mas qual foi a trajetória que você teve que trilhar para chegar onde você chegou? Até como objetivo de motivar o nosso telespectador a isso. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Eu nasci em São Raimundo Nonato e com 3 anos eu me mudei para uma cidade vizinha, Anísio de Abreu. E aos 13 anos, isso em 1983, meu pai resolveu, nós éramos 9 irmãos, e tínhamos que estudar, então ele resolveu vir para Teresina. Sim. Nós chegamos aqui no dia 31 de julho de 1983, em cima de um caminhão. Toda a família veio nesse caminhão, com a mudança completa. Eram quantos, Flaviano? Nós éramos 9 irmãos e mais meu mais pai o pai e a minha mãe. mãe. Ou seja, 11 pessoas. 11 pessoas. Em cima de um caminhão de Em mudança. cima de um caminhão. Aí nós fomos morar na rua Palmeirinha, ali na Clodoaldo Freitas. E no dia seguinte, no dia 1º de agosto, eu já tinha que ir para o colégio. Meu pai me matriculou num colégio bom na época, o Andréas, né? Porque meu pai sempre prezou pela educação, né? Ele falava que a educação era tudo. Então, em 1983, a gente passou uma certa dificuldade, que era muita gente, ninguém era empregado. Sim. Meu pai veio para cá arriscar, né? E depois meu pai colocou No primeiro ano, eu fui trabalhar com meu irmão, graxando sapato, ali na Praça Rio Branco. Vocês estudavam de manhã e trabalhavam à tarde? Eu estudava pela manhã, Sim. Graxava sapato à tarde. À Meu irmão tarde. estudava à tarde e graxava pela manhã. Na Praça Rio Branco? Na Praça Rio Branco. Próximo, inclusive, do colégio que estudava. Tinha uma cadeira lá que a gente todo dia estava lá. Então, a gente passou mais ou menos um ano lá. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 13. 13 anos, 13 como engraxate. Então, a gente tinha uma cadeira lá na praça e aí passamos quase um ano lá graxando sapato. Depois meu pai resolveu botar uma churrascaria, que foi muito conhecida na época aqui, era no centro de Teresina, chamada Churrascaria Bom Clima. Passamos mais ou menos uns 9 anos lá. E aí eu comecei lá ajudando meu pai como garçom e eu já tinha uns 14 anos. E quando tinha as festas, dia de sábado, né? Eu trabalhava na programação de som, né? Eu Sim. era o DJ. Então foi uma época muito boa que a gente tinha uma infância ainda que a gente podia andar na rua, jogar bola no meio da rua, não tinha essa violência toda, Sem dúvida, aquela época, anos 80. Mas sempre acompanhado, né, pela supervisão do meu pai e da minha mãe, que eles tinham a preocupação de vir para Teresina, mandar os filhos e não vir junto, né? Então eles vieram porque tinha a preocupação da questão de droga, essa questão toda, né? Então, a gente passou uma certa necessidade esse período, porque o dinheiro era curto. Aí, quando a churrascaria começou a ganhar nome, né, a ser mais frequentada, foi melhorando as coisas. Sim. Nesse período de 9 anos que nós ficamos lá no Bom Clima, depois que fechou, né, o Bom Clima, era alugado o ponto lá, então casa, o dono pediu.
E aí depois eu fiz vestibular para odontologia em 1991. E aí montei também um bar ali no centro também, que foi muito conhecido. Zanzibar, tocava MPB. Era um dos primeiros bares de Teresina a tocar MPB, né? Exatamente. Para quem trabalhava no centro de Teresina, já sabia, tinha uma programação quarta, quinta e sexta, que era às 7 horas da noite, né? Normalmente o centro fecha às 18 horas, quando era às 19 horas a gente começava a MPB, 11 horas da noite encerrava. Então, perfeito. Foi uma época maravilhosa também ali no centro de Teresina, o bar era casa cheia, né? Então, foi uma época da música boa também, da MPB. Eu acho que a cena cultural de Teresina era outra, né? Era outra. Era completamente diferente, distinta. E era até carente desse tipo de lugares para reunir as pessoas, para curtir uma boa música, um ambiente agradável, principalmente no centro de Teresina. Vamos voltar um pouquinho na luta que você enfrentou desde criança, da sua infância, estudo, trabalho. O que isso representou? O que você acha que te trouxe de valores, de resultados, de comportamentos na tua vida hoje? Que tipo de influência teve essa tua infância, Flaviano? Nós, como eu já falei, era muito supervisionado pelo meu pai. Meu pai era um senhor que veio da roça, trabalhava na roça no interior e depois montou comércio, né? Ele trabalhou de mascate, né? Que na época o camelô era o mascate. Mas sempre muito honesto, né? Ele passava isso pra gente, a minha mãe muito trabalhadora, né? Então a gente vai aprendendo isso com os pais, né? E isso hoje eu carrego comigo, essa questão da honestidade, tento passar, né, para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? E as pessoas que convivem comigo sabem como é que é o meu jeito de trabalhar. Então, eu trouxe isso para a minha vida. Isso eu herdei da minha família, do meu pai, da minha mãe. Eu vejo que você tem uma certa emoção ao falar do seu pai. Seu pai é o seu grande ídolo? Meu pai foi ele que me encaminhou, né, tudo na vida, assim. Hoje ele está separado da minha mãe, mas meu pai é meu ídolo. Circunstâncias, mas... Meu pai que me deu tudo que eu tenho, assim, que eu carrego de bom, foi meu pai. E essa característica de pai herói que ele sempre teve na sua vida, você está levando isso para os seus filhos? Eu passo. Você falou que parou um pouquinho de viajar por conta do nascimento dos filhos. Eu trabalhei uma época como dentista numa cidade aqui vizinha, em Jardim do Mulato. E aí, quando meus filhos nasceram, ficou meio difícil para viajar. Então eu trabalhei uma certa época lá, depois mudou de prefeito, eu saí, arranjei outras prefeituras para trabalhar, mas era muito distante, eu tinha 2 filhos pequenos, eu resolvi não abandonar a odontologia. Como eu já tinha esse trabalho na Secretaria da Fazenda, eu tinha feito um concurso em 2001, e aí eu assumi a Secretaria da Fazenda em 2002. Então, para ficar mais próximo da minha família, eu acho que já também herdando lá do meu pai, de não eu vi alguns exemplos de amigos meu médico, inclusive um médico que trabalhou comigo, de ficar um pouco distante dos filhos, né, com essas viagens, acabou tendo problemas familiares, né, filho com envolvimento com droga. Então, hoje eu faço a mesma coisa. Eu sou muito família, eu sou muito apegado à minha família. Acompanha bem eu acompanho no dia a dia. Está o tempo todo com os filhos. O tempo todo. Isso é importante. Flaviano, dentro do nosso programa, nós temos um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. O que é a Roda da Vida? A Roda da Vida é uma ferramenta de autoavaliação, onde você tem a possibilidade de enxergar a sua vida, algumas áreas prioritárias, e você se dá nota em cada uma dessas áreas. Qual é o objetivo disso? É você enxergar onde que você pode estar melhorando, fazendo uma gestão aí para você equilibrar um pouco mais
a sua vida, tá? Nós vamos a um pequeno intervalo. Durante o intervalo eu vou pedir que você preencha a sua roda da vida pra gente voltar do break comentando um pouquinho sobre os teus resultados, tá certo? Ok. Você que está nos assistindo aí, continua com a gente, é rápido, voltamos em seguida. Estamos de volta com o Líder Piauí. E aqui ao meu lado, Flaviano Santana. Flaviano, como eu disse, nós saímos para o intervalo para preencher a sua roda da vida. Vamos comentar um pouco o resultado das notas que você se deu em cada uma dessas áreas. Olha como é que está a sua roda. Você se deu nota mínima na área do dinheiro, na parte financeira. Deu nota 5. Deu nota máxima na família, deu nota 9. Vamos começar então pela nota mínima. Dinheiro, Flaviano. Área financeira, o que está faltando para a gente aumentar essa nota? A parte de dinheiro, hoje, a situação financeira que passa, econômica que passa o país, que passa o estado nosso, eu acho que dificilmente alguém está folgado assim com dinheiro. Então, mas eu equilibro minhas contas, não sou exagerado, então minhas contas, por isso que eu dei a nota 5, porque há um equilíbrio. Vamos então para a família, você deu nota 9. O que está faltando para um 10? Família, como eu falei já anteriormente, eu sou muito apegado à minha família, mas sempre tem algumas coisas que a gente não consegue preencher 100%, né? Então, por isso que eu dei essa nota 9. O que você poderia preencher rapidamente para te dar uma satisfação maior? Às vezes falta um pouquinho de união entre alguns membros da família, né? Eu acho que por isso que eu dei essa... Isso poderia nota aumentar 9. mais se conseguisse, né? Acho que toda família tem assim... Claro, acontece realmente. Agora, qual é o objetivo da roda da vida, Flaviano? É você realmente ter uma possibilidade de refletir o que é que você pode fazer. Quando a gente estabelece objetivos para a gente e aquilo que depende da gente, nós temos um resultado muito melhor. Porque se depende da gente, quando determinamos objetivos para a nossa vida, que depende de outras pessoas, isso realmente acontece algumas lacunas, algumas dificuldades de alcançar realmente. Então, um bom objetivo é aquele que depende especificamente de você, né? Flaviano, essa história sua, que eu estou aqui tendo a maior alegria, o maior prazer de contar para o nosso telespectador, sempre foi marcado de muitos desafios, muitos obstáculos, e você buscou, então, uma segurança, vamos dizer assim, num concurso público. Apesar de ter vindo aí de um histórico de comércio, seu pai mascate, depois comerciante, abriu o próprio negócio, você mesmo foi empresário. O que te fez modificar essa questão do comércio, né, da área empreendedora, para a questão do funcionalismo público? O comércio ainda hoje me atrai, né? E é por isso que a gente eu planejei com minha esposa. Ela colocou uma pequena empresa, não é aqui no Piauí, é em Timon, no Maranhão. E eu que cuido da parte administrativa. Então, o comércio, ele me atrai. Eu também fui dono de uma casa de show em Teresina, Casa de Show Aplausos, né? O comércio, ele Ou seja, a veia empreendedora ainda está aí pulsando. Mas aí a escolha do concurso público, né? A questão da estabilidade. Sim. Desde quando eu estudava, a gente ouvia falar nos cursinhos essa questão de concurso, né? E eu percebia que as pessoas da área da saúde, medicina, odontologia, como tinham emprego às vezes sobrando, né? Naquela época, eles não iam para o concurso público. Hoje já inclusive já mudou. E meu pai falava sempre nessa questão do concurso público. Então eu resolvi fazer esse concurso na Secretaria da Fazenda. Na realidade eu só fiz acho que uns 3 concursos na minha vida. Esse da Cefaz foi o primeiro que eu fiz, aliás o segundo que eu fiz e passei. Então me deu uma certa estabilidade a Secretaria da Fazenda, né? Por isso que eu
optei pela questão da A estabilidade. estabilidade. Hoje você, olhando para a situação econômica do país, e você vê muitas pessoas perdendo o emprego. Lá não, lá a gente tem essa estabilidade. Então me dá uma segurança, e dá uma segurança para a minha família também. Perfeito. Então, ainda assim você consegue juntar as duas coisas, né? Sim. A questão empreendedora com a sua esposa e também a sua atividade de funcionário público lá da secretaria. Você hoje está à frente do sindicato. Você tem uma classe inteira aí que tem você como líder. O que você acha que te fez alcançar esse patamar de estar à frente dessa categoria, Flaviano? Eu estou na Secretaria da Fazenda há 14 anos. E eu estou no sindicato há 4 anos. Então, mas desde quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, mesmo não estando em sindicato, eu sempre estive na luta pela categoria, né? Sempre lutei desde quando eu entrei. E você sabe que é meio que complicado, né? Você liderar uma categoria com, na realidade, 1.100 servidores na ativa, mas nós temos mais outros 1.200 inativos e pensionistas. Então, os anseios são diversos, né? Então, eu fui eleito presidente há 4 anos atrás, como presidente do sindicato. Sim. E aí eu resolvi alterar o estatuto, tirar o presidencialismo. E aí nós montamos um sindicato que não é mais presidencialista. É uma diretoria colegiada onde todos têm hierarquicamente falando, tem o mesmo peso. Poder. Exatamente. Então eu estou há 3 anos nessa diretoria do sindicato, está encerrando meu mandato, mas eu gosto disso. A dificuldade de coordenar uma categoria desse tamanho, quando você vai fazer uma negociação com o governo, é muito difícil, porque são opiniões diversas, né? Até se chegar num consenso. Até se chegar num consenso. Fizemos várias greves. Há alguns anos atrás, a categoria às vezes decidia fazer uma greve, e mesmo contra a vontade dos líderes, né? Eu acho que aí a gente tinha que contornar a situação, porque você tem que entender. O último movimento que teve agora, no início do ano, nós conseguimos uma negociação com o governo, sem fazer greve, né? Mas muito complicado, porque você tem um mundo aí de negociações, de opiniões, e cada um quer uma coisa, um puxa para um lado, e você tem que unificar, né? E dirigir todo mundo para um caminho. O líder, ele não pode jogar a categoria num abismo. Não pode, porque parte quer fazer uma greve, outra parte não quer fazer, aí você... E ainda assim tem que se preocupar com a população também, né? Com o resultado do todo. Exatamente, porque a questão financeira do Estado passa pela Secretaria da Fazenda. Sim. Somos nós que arrecadamos. Então, uma paralisação da categoria, ela traz um certo prejuízo para a sociedade. Entendeu? São milhões que são arrecadados por mês. Então, quando você faz uma paralisação, para de entrar dinheiro também nos cofres públicos. Sim. Então, você tem que pensar nisso também. Acaba, inclusive, influenciando outras categorias, né? Influenciando. Sempre, eu costumo falar que quando a Secretaria da Fazenda faz uma greve e que encerra essa negociação, isso, as outras categorias, parece que é um efeito dominó. Começam a fazer reivindicações e paralisações também. É como se ficassem observando. A Secretaria da Fazenda, quem tem o dinheiro, o negociário. Então, isso aí a gente tem que pesar, né? Sim. Então, por isso é que é difícil negociar. É um mundo de interesses. Então, você tem que mesclar e direcionar a categoria por um rumo. Carreira política, você imagina se vê aí na carreira política, Flaviano? Não. Algum cargo eletivo? Mas muitos colegas cogitam, né? Aí eu Porque sempre é quase falo, um caminho natural isso, né? Mas eu não tenho interesse, não. Alguns colegas que, olha, você tem que se candidatar, não sei o quê. Porque se fosse bom, ninguém mandava você se candidatar, não. Você mesmo se candidatar. Ele mesmo estava indo lá. Eu acho que assim, Mazulo, na situação que está o país, que essas corrupções, e a gente já sabia disso, mas veio à tona aí com essas investigações do juiz Moro, né? Sim. Do Ministério Público e tudo, a corrupção, que eu nunca aceito.
dificilmente você consegue se eleger, né, sem ter uns artifícios meio escusos por trás, né? Então, conchavos, acordos. Isso é o que me incomoda. Então eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão é mesmo viver uma vida tranquila, sossegada. E, inclusive eu estou morando agora em Timon, no interior. Então eu gosto assim dessa vida tranquila, essa correria. Eu estou saindo do sindicato agora, mas eu prefiro uma vida mais sossegada. Mais tranquila. A gente vai passando o tempo. A idade vai chegando. Quando eu era mais novo, era mais explosivo essa questão toda. Então você vai vendo que com o tempo tem que Isso é sabedoria? ser mais família, eu acho. Sabedoria. Sabedoria. Tudo você tem que negociar, né? Você negocia com a família, você negocia no seu trabalho. Com os filhos. Tudo. Você tem que ter a sabedoria para negociar, porque senão um erro traz prejuízo. Verdade. Flaviano, eu vou te dar um presente. Quando falamos do seu pai, você se emocionou. Obviamente, seu pai vai estar nos assistindo. Eu queria que você desse a sua mensagem para ele. O que você poderia dizer para o seu pai nesse momento agora? Que talvez você tivesse deixado guardado para um momento especial. O que você poderia dizer para ele? Difícil. Meu pai ele tem 76 anos, vai fazer agora em dezembro. E ele se separou da minha mãe, que eu já tinha falado, né? Saiu de casa e eu não sei se eu fui um dos filhos que mais sentia falta, porque a gente não pode dizer isso, porque você não sabe o que o outro sentiu também, né? Mas quando meu pai saiu de casa, é como se o mundo tivesse desabado, assim. Eu tenho um irmão mais velho do que eu era o segundo mais velho, então a gente teve que... Eu ainda era adolescente na época, e aí a gente teve que caminhar sozinho, mas minha mãe também trabalhava, ainda hoje trabalha muito, né? Como eu disse, meu pai, ele me mostrou o caminho. E ele é isso para mim. Eu adoro meu pai, assim, mesmo de coração. Bonito, muito emocionante. Eu que conheci sua história, conheci toda a sua trajetória, isso realmente me deixa muito feliz. Me sinto até um privilegiado de poder mostrar isso para o nosso telespectador. Como eu comecei o programa te dizendo, o nosso objetivo maior aqui é motivar as pessoas a quererem também alcançar êxitos na vida. E para mim, a melhor forma de fazer isso é mostrando exemplos. Exemplos de superação, de determinação, de busca realmente dos objetivos. Você sempre foi um batalhador, você sempre foi alguém que para mim serviu como inspiração. Quero que você saiba disso também, que essa sua história também fez parte da minha. Isso é muito importante. Certeza, obrigado. Eu tenho até uma história do meu pai que eu lembro muito. Não sei se eu posso falar aqui. Quando ele montou uma churrascaria ali no centro, a Bom Clima, aí o dinheiro era muito pouquinho, aí quando ele vendia uma carne de sol, que o cara pagava, ele já me dava o dinheiro para mim ir no Mercado Velho comprar outra carne. E aí eu lembro que uma época a gente estava sem muita coisa em casa para comer. E aí tinha uns LPs, na época era o long play, né, o LP. Sim. Lá em casa, que ele tinha trazido do interior, lá de São Raimundo Nonato, de Anísio de Abreu. E aí ele combinou com minha mãe para ir vender. Aí ele foi no troca-troca vender esses LPs, né? Mas e por azar nesse dia a polícia fez uma batida lá, né? E ele foi levado junto para a delegacia. E não tinha nota dos LPs, né? E aí eu sei que ele foi para casa.
procurar comprovante para comprovar que os LPs eram dele. E aí depois ele conversou com o delegado devolveu. Né? Viu que ele era um homem sério, uma pessoa séria mesmo, não tinha nada a ver com... Então essa história me marcou muito. Que meu pai saiu de casa para ir atrás de vender algo para comprar comida para nós. Então Lembrou disso? Me marcou agora. muito. Aí. Olha, para encerrar, Flaviano, eu quero te dar de presente esse livro, a qual eu sou um dos coautores. Aqui tem um artigo meu falando sobre estratégias emocionais para ser bem-sucedido, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Então, aqui, esse artigo a gente mostra um pouquinho o caminho para se utilizar bem as emoções. Obrigado. Te agradecer mais uma vez, né, deixar você aqui a minha mensagem de carinho por você, pela sua família, e de admiração pelo profissional e pelo líder que você se tornou, e principalmente pelo pai que você está cada vez mais se tornando aí. Obrigado, Marcos. Um abraço para você que está nos assistindo, um beijo no coração de vocês, até o próximo.